Trapos! Olá a todos, cá estou eu, Mónica Moreira, para mais um episódio do Boca de Trapos, sejam bem-vindos. Hoje vou estar à conversa com o jornalista e realizador Tomás Duran, que esteve envolvido no documentário From Devil's Breath sobre os incêndios de 2017 em Pedrógão Grande. Há também destaque musical para o Lobo Mau, logo a seguir às sugestões de eventos culturais para os próximos dias. A 18 e 19 de dezembro acontece no Centro Cultural de Belém, no espaço Espelho de Água e na Ler Devagar LX Factory, todos em Lisboa, a Festa do Jazz 2021, organizada pela Associação Sons da Lusofonia. São 2 dias de música e não só. Para quem não puder estar presente, há também transmissão ao vivo na RTP Palco, programação e mais informações pela página de Facebook do festival, basta procurarem por Festa do Jazz. No dia 19 de dezembro à tarde, podem ver no Teatro Taborda Teatro da Garagem, em Lisboa, o espetáculo Caringana e Batucada de Contos, que é baseado na oralidade e no universo das fábulas tradicionais de Moçambique e conta com alguns momentos de interação com o público através de jogos e ritmos improvisados. Mais informações e bilhetes pelo site teatrodagaragem.com. O Festival Primavera Sound ampliou o cartaz com novas confirmações, entre elas Grimes em formato DJ set e também os Interpol. A 9ª edição do festival é de 9 a 11 de junho, mês 6, no Parque da Cidade, no Porto. Nas últimas semanas foram também anunciados novos nomes para o cartaz do Alive 2022, que acontece de 6 a 9 de julho, mês 7, no Passeio Marítimo de Algés, como habitual. Malu Magalhães e The War on Drugs foram adicionados. Por outro lado, os Fate No More cancelaram a passagem por Portugal no festival. Vamos esperar por mais novidades. Como prometido, vamos agora conhecer o Lobo Mau. O EP Vinha a Cantar é editado a 17 de dezembro. Escapar de qualquer coisa, mas eu não sei bem o que é. Olá a todos, nós somos o Lobo Mau, Lília, David e Gonçalo, somos os músicos compositores das canções que fazem parte do universo folk rock da banda. Após a estreia do nosso primeiro álbum em abril de 2020, lançamos agora o Vinha a Cantar, o nosso segundo álbum, que estará disponível nas plataformas online a 17 de dezembro. O primeiro single destas 4 canções chama-se Aos Olhos da Aldeia. É uma canção que nos fala da expectativa do momento aguardado, do amor, do que foi e do que ainda é. Cruza elementos da música de raiz portuguesa com sons contemporâneos, é intemporal no seu foco poético e dá um mote ao conjunto de canções do álbum. O videoclipe do single já está disponível para ver e ouvir nas redes sociais. É o retrato de um baile ao relento, pela noite entre, levados pelo vento, pela música e pelas pedras que testemunham as relações humanas ao longo dos tempos. No próximo dia 18 estaremos no Espaço Criarte em Carcavelos para vos apresentar as nossas canções. Queremos ver-vos por lá. E nada vou dormir. Estender as pernas e beijar o meu fluir. Foi o Lobo Mau, podem vê-lo e ouvi-lo ao vivo, como referido, no próximo dia 18 de dezembro no Criarte em Carcavelos, na apresentação do EP Vinha a Cantar. Conversa com Tomás Duran a seguir a este pequeníssimo separador. Olá Tomás, bem-vindo ao Boca de Trapos. Olá, Mónica, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa já agora. Muito obrigada, não tens de quê. Olha, é um prazer ter-te aqui também. Vamos aqui falar de várias coisas. Eu sei que tu, nos últimos tempos, tens estado a trabalhar como jornalista e realizador, e fiquei contente por saber que estás envolvido num projeto que foi muito falado recentemente, que é o documentário sobre a tragédia de Pedrógão Grande, em que está envolvido o Leonardo DiCaprio. Queres-me contar um bocadinho como é que isto começou para contextualizarmos quem está a ouvir hoje o Boca de Trapos? Muito bem, vamos a isso. É uma história que nos faz voltar a 2017, não
não é? Exatamente. Precisamente quando começa esta tragédia. E costuma dizer-se que no jornalismo muitas vezes é estar no sítio certo à hora certa. Uhum. E no fundo foi isso que me aconteceu. Eu estava a fazer cobertura na altura para a Tomar TV, que é um projeto de âmbito regional, um órgão de Sim. comunicação social digital, e estávamos a fazer cobertura de um teatro em Ferreira do Zezer, e de Uhum. repente começa a vir aquela mancha de fumo enorme, e o teatro é cancelado. E rapidamente nos apercebemos que existe um incêndio muito grande na zona de Pedrógão Grande. Por Sim. estranho que seja dizer isto, não é algo que seja anormal, infelizmente. Sim, E naquela altura feliz, do ano, naquela zona, sim. e felizmente de dizer que em 2021 finalmente o volume de incêndios reduziu drasticamente, o Uhum. que são Boas ótimas notícias. notícias, claro. Mas de facto naquela altura era algo muito normal para aquela altura do ano, era algo que fazia parte. Sim. E portanto, ao início não achei que fosse muito relevante. E depois, passado 15, 20 minutos, de facto começa a perceber pelas notícias que o incêndio estaria a ganhar grandes proporções. Uhum. Bom, as estradas, quando são este tipo de situações, as estradas são imediatamente cortadas. Exato. E portanto acaba por ser muito difícil, mesmo com carteira de jornalista, nós conseguirmos passar essas barreiras, até por uma questão de segurança, Exatamente, sim. Até porque porque tens os bombeiros a trabalhar no terreno, não é? para Precisam não de. atrapalhar Sim, os exatamente. trabalhos de emergência, por uma série de razões. Uhum. De qualquer das formas, e como não é uma área que me fosse desconhecida, conseguimos de facto chegar a uma parte deste incêndio e, portanto, quando eram perto das 11, 11 e meia da noite, nós tínhamos aquilo que eram as primeiras imagens Uhum. deste grande incêndio. Sim, portanto, tu foste das primeiras pessoas a chegar ao local, não é? Eu penso que fomos mesmo a primeira equipa Uhum. de televisão vá a chegar ao local. Ok. Portanto, acredito que existam jornalistas locais, nomeadamente da imprensa local, Sim. mas de facto com meios de vídeo e equipamento, penso que teremos sido os primeiros. E de tal forma isso aconteceu que quando há aqui uma questão que é importante referir, que é nós muitas vezes, quando estamos em zonas de incêndio ou deste tipo de catástrofes, não existe rede nem sequer de telemóvel. Quanto Exatamente. mais para emitir imagem em direto, que precisa de uma rede enorme. Uhum. Portanto, o que nós fizemos na altura foi a retransmitir as imagens o mais rápido possível. Portanto, como eu tinha os meus pais, neste caso, tinham uma casa de férias em Ferreira do Zezer, eu fui a correr para a casa de férias de Ferreira do Zezer, colocar as imagens no ar. Bom, acontece que, de repente, como eram as primeiras imagens do incêndio de Pedrógão Grande, os três canais generalistas interromperam, na altura estavam a dar as novelas, Sim. interromperam as suas emissões para fazer emissões especiais sobre estes Claro, a última incêndios. hora e tudo mais, sim. Já E, estamos habituados, portanto, infelizmente, sim. exatamente, o que costuma acontecer quando existe uma catástrofe nacional. E, Uhum. portanto, de repente eu tinha os sinais de vídeo que eles tinham para emitir, ou as únicas imagens que existiam àquela hora eram precisamente as nossas, e, portanto, da minha casa de férias em Ferreira dos Ezers estava a sair a emissão de três canais de televisão. Uhum. Sim, e O que segundo sei, não só estavas a fazer essa transmissão para Portugal, como rapidamente estavas a ser requisitado para passar essas imagens, não é? Também a quem vinha de fora fazer esta cobertura. Sim, houve aqui de facto, depois todo um trabalho jornalístico em conjunto com uma série de órgãos de comunicação social Uhum. estrangeiros, desde o The Guardian, a Ruptly, uma série de órgãos que para nós foi de facto muito importante, porque têm registros jornalísticos diferentes, e que nos fizeram também, de certa forma, ter, precisámos de ter aqui um grande jogo de cintura para por vezes conseguir fazer cobertura jornalística dentro daquilo que são os critérios e a linguagem Uhum. de cada um destes órgãos. Claro. Portanto, isso só por si já foi um grande desafio. Fora todo o desafio que foi, de facto, além de estarmos a trabalhar em parceria com estes órgãos de comunicação social e de estarmos a fazer esta correspondência, nunca deixar para trás aqueles que eram e que são ainda hoje os leitores da Tomar TV, que esse era o nosso Uhum. foco. Sim. E, portanto, nós nessa fase imediatamente começámos a trabalhar a partir dessa noite numa cobertura que se estendeu por mais de 6 meses
uma cobertura exaustiva a todos os níveis, portanto, seja a nível jornalístico, seja a nível multimédia, com os vídeos que foram produzidos e editados, com as primeiras imagens de drone da Estrada da Morte, por exemplo. Sim, exato. A nível jornalístico, posso dar rapidamente um exemplo que foi a Tomar TV foi o primeiro órgão de comunicação social a lançar a lista de mortes da Ok. tragédia de Pedrógão. Isto através de que forma? De que forma é que isto foi feito? Portanto, o governo estava a dar um número, havia vários partidos da oposição que diziam que o número era muito superior, Uhum. não haviam factos. E, portanto, nós, como tínhamos equipas no terreno, tínhamos equipas na redação, começámos rapidamente a fazer aqui uma ligação entre aquilo que eram, por exemplo, os números das casas mortuárias, com os números que conseguíamos obter no terreno, com os números do governo, e, portanto, ao final de cerca de 4 dias em que os dois jornalistas que estavam a cargo dessa lista, que passo a citar, o Sérgio Aleluia, que está hoje em dia jornalista na SIC, e o Sim. Flávio Nunes, que está no Economia Online, na altura estava no Observador, Uhum. estiveram praticamente 4 dias de direta para lançar esta primeira lista, que depois foi replicada pelos outros órgãos, mas portanto Claro. saiu da Tomar TV. E para as pessoas que se perguntam o que é Tomar TV, só para não ficarmos aqui, se calhar, sem Sim, um contexto, sim. eu passo a explicar. Nós, quando andávamos todos no secundário, e quando eu falo de nós, portanto, dos fundadores deste órgão de comunicação Sim, sim. social, apercebemos que vivíamos numa cidade onde, apesar de só termos 40 mil habitantes, tínhamos 2 rádios, 2 jornais, mais uma série de blogs, portanto, comunicação social não faltava. O Uhum. que faltava, muitas vezes, era a independência. A independência de ser livre, por exemplo, de ter um banner de uma Câmara Municipal, a independência de poder, de facto, cingir-nos aos factos e dizermos algumas coisas que, por vezes, os órgãos mainstream não dizem porque são incómodas. E, Sim. portanto, nós tínhamos muito esta vontade de construir um órgão de comunicação social livre, independente, com pessoas da esquerda à direita, e que desse uma voz muito grande à população. E, portanto, começámos esse processo de construir a Tomar TV, no início sem uma grande noção do que é que estávamos a fazer. Como Acabou por. qualquer projeto pequeno a começar, não é? Também. Exatamente, Sim. exatamente. Acabámos por ser uma das primeiras televisões digitais e regionais do país, Uhum. e rapidamente o projeto cresceu e, portanto, ao final de um ano tínhamos tudo em regime de voluntariado, 60 voluntários, Uhum. desde jornalistas, operadores de câmara, editores de imagem, e que, além de ser uma oportunidade para os jovens, porque sempre foi um projeto muito jovem, era uma oportunidade também para que eles começassem a ter contacto com aquilo que era a comunicação social, porque foi um projeto que, apesar de ser voluntário, sempre foi levado com uma onda muito profissional, Sim. e que permitiu que dezenas de profissionais que nós temos hoje em televisão tivessem dado os seus primeiros passos. Uhum. Dizer também que, a partir daí, quando vem esta questão dos incêndios de Pedrógão Grande e a Sim. Tomar TV se destaca naquilo que foi a cobertura, porque nós tivemos coberturas muitas vezes 24 horas em que as equipas Uhum. se revezavam e, portanto, enquanto nos canais de informação por cabo chegamos à 1 da manhã e os jornais acabam, no digital isso não acontece, não é? E, portanto, Claro, há nós chegámos sempre a ter. tempo, não é? Para fazer tudo a qualquer altura. Exato, desde diretos às 2 da manhã, situações Uhum. desse género. E, portanto, a Tomar TV, só para terminar, Mónica, Sim, aí sim. cresceu rapidamente e de facto, tornou-se num fenómeno. Nesse Uhum. ano, só em visualizações em vídeo e estudados do Facebook foram 23 milhões, dos quais 11 milhões foram precisamente para o direto do Facebook mais visto de sempre. Era isso que eu ia Ah, perguntar, porque vocês tinham essas emissões através do Facebook e essa emissão, não é? Foi o direto mais visto sempre no Facebook em Portugal, não é? foi o direto mais visto sempre em Portugal, apesar de não ter sido pelas melhores razões. Exato. Mas explicar às pessoas que a esta hora estão a pensar, bem, mas estes tipos são loucos, porque às vezes quem não trabalha na área pensa, estão felicíssimos de terem imensas views com uma catástrofe. Não, nós estamos felizes por ter dado uma cobertura exaustiva de tudo o que foram os incêndios do interior do país. Uhum. Estamos felizes por ter muitas vezes dado informações super relevantes que ajudaram a que muitos outros erros fossem evitados. Estamos felizes porque houve várias situações em que a comunicação social, e neste caso a comunicação social regional, mostrou o seu papel e a importância do seu papel. E Claro. posso-te dar já 2 ou 3 muito rápidas, desde quando havia falta de águas, de alimentos, de mantimentos.
para quem estivesse a combater o incêndio, nós éramos o órgão mais rápido a dar essa informação. Uhum. Chegámos a ter casos fantásticos de irmos fazer uma cobertura de todos os animais de estimação que tinham sido recolhidos por veterinários voluntários e que estavam presos num canil municipal, estavam neste caso guardados e a ser tratados num canil municipal, Sim. e que nós, portanto, fizemos uma fotogaleria com todos esses animais e graças a essa fotogaleria nós tínhamos, por exemplo, familiares dos donos desses animais da Suíça, de uma série de países diferentes, a dizer-nos: não, não, esse animal é do senhor não sei das quantas, e portanto foi A possível, ajudar na através desse, identificação, na sim. identificação dos animais, Uhum. a coisas mais dramáticas, como foi, por exemplo, um dos incêndios na Aldeia do Mato, que é uma localidade em Abrantes, Sim. conhecida por receber o campeonato europeu do wakeboard, onde a aldeia teve que ser evacuada e só havia um carro da GNR e, portanto, o nosso carro de reportagem acabou por servir para evacuar uma série de pessoas. Portanto, Pronto, houve aqui fizeram boas ações também, não é? Pelo meio de todo este trabalho intenso. eu acho que fizemos o trabalho que o jornalismo de proximidade tem que fazer. Uhum. Não tentámos de todo dar aqui um enfoque demasiado dramático, tentámos mostrar a realidade que estas pessoas estavam a viver e o drama que é e o problema que são os incêndios no interior do país, Exatamente. mas sempre que Sim. possível, dando aqui uma ajuda, Uhum. quer às populações, quer a quem estava a combater os incêndios. Sim, e neste caso, com toda a flexibilidade que vocês tinham, não é? Como uma equipa de meios digital, não é? Como disseste há pouco, de poderem pôr sem direto em qualquer altura, havia essa vantagem, não é? De poderem para qualquer momento passar informação relevante sobre o que se estava a passar no terreno. E eu sei que tu estiveste lá há meses, não é? À volta da cobertura destes incêndios. Sim, havia, por um lado era uma vantagem, às vezes era uma desvantagem. Uhum. Tínhamos a desvantagem de ser tudo muito imediato, não é? E, portanto, havia aqui uma grande correria, uma grande pressão de gerir toda esta operação. Posso te contar, Mónica, que eu chegava a casa a cheirar a incêndio, eu acordava a cheirar a incêndio e ia para o meio do incêndio. Portanto, isto foi uma rotina que se repetiu durante dias Exato. e que foi de facto muito, muito intensa. E chegámos a ter dois episódios muito complicados. Um em que, por indicação errada das autoridades que estavam no local, nos enviaram para uma estrada que estava completamente em chamas. Uhum. E portanto eu ia com um repórter de imagem e a meio do nosso caminho começámos a ficar sem oxigênio e ainda hoje eu achei que foi nesse momento, eu lembro-me de pensar perfeitamente, pronto, acabou aqui, porque não estávamos a conseguir respirar, não conseguíamos ver nada à Sim. nossa volta e víamos, a única coisa que conseguíamos ver era labaredas enormes Uhum. ao longe. E esse momento foi de facto muito complicado. Acredito. E como é que conseguiram sair dessa situação? Conseguimos, porque felizmente houve um carro de comando que se apercebeu do disparate que tinham feito e que nos veio socorrer, porque senão Uhum. tínhamos ficado lá muito provavelmente. Nesse caso, vocês sofreram um pouco do problema que acaba por estar envolvido com a situação de Pedrógão Grande, também tem a ver com a comunicação, não é? Sim, eu acho que houve vários problemas em Pedrógão Grande, não é só a comunicação. Uhum. A origem de todo este problema é um desinvestimento brutal naquilo que são os meios de proteção para este tipo de situações. E, Sim. portanto, já toda a gente sabe que em Portugal existe aqui uma grande diferença entre o que é o litoral e os grandes centros e o que são as regiões do interior do país. Uhum. Agora, há coisas que são básicas e, portanto, foi notório, através do que aconteceu em Pedrógão Grande, a desigualdade em que o país vive. E estamos a falar de pessoas que vivem todas no mesmo país, que pagam a mesma carga tributária e, portanto, isto não Uhum. pode acontecer. De certa forma, acabou por ajudar em algumas coisas a melhorar. Há vários exemplos de situações que têm melhorado imenso. Uma delas é precisamente a do Conselho de Mação, que em 2017 foi o conselho com maior área ardida do país e que neste momento teve, aliás, ainda este ano, teve um apoio fantástico por parte do Ministério da Agricultura e Sim, estão a reflorestar de forma organizada toda esta área e, portanto, os eucaliptos podem existir sim, mas não pode ser só eucaliptos e os eucaliptos que claro. existem têm que estar plantados de uma forma correta. E, portanto,
de certa forma vai criar aqui muitas mudanças Uhum. positivas, mas nada justifica o que aconteceu, não é? Exatamente. E eu sei que no meio desta correria toda, da qual falavas há pouco, portanto, a situação dramática que se estava a viver em Pedrógão Grande, houve sempre dificuldade em conseguir que entidades oficiais se deslocassem ao local, mas vocês, na altura, através do vosso trabalho, conseguiram algumas declarações do presidente Marcelo, não é? Aqui numa situação particular, vocês estavam escondidos num hotel, foi isso? Foi praticamente isso, exatamente. Uhum. É uma história de facto curiosa. Eu, quando a conto, e já tive a oportunidade de contar ao Senhor Presidente, Sim, e rimos-nos os dois da situação, anos depois, não é? claro, esta Ah, distância, sim. mas de facto foi uma situação que eu costumo contar que, se fosse noutro país, provavelmente eu teria levado um tiro ou uma coisa do género, porque tive aqui um ponto da história que é de facto curioso. Portanto, eu tive a informação, tive uma fonte credível que me disse que o presidente estava hospedado num hotel, Uhum. isto na véspera. De falar ao país, portanto só iria falar às 9 da noite, Sim. e portanto a nossa reação imediata, não tinha equipa, estava tudo a cobrir os incêndios e esse era Uhum. precisamente o dia que eu iria ficar de descanso em casa. Claro que acabei por não o fazer e, portanto, levei uma câmara muito pequenina, guardada dentro de uma mala e fui para a porta do hotel. E quando estou na porta do hotel, estava lá uma rapariga com 9 10 anos, Sim. e eu pergunto-lhe: o que é que estás aqui a fazer? E ela diz-me: estou à espera do senhor presidente para tirar uma selfie. Já havia aquela moda das selfies. Sim. E eu pergunto-lhe: mas como é que sabes que está aqui o presidente? E ela diz-me: porque a minha mãe trabalha aqui e, portanto, não sei o quê. E lá sabia que Confirmaste a o presidente informação. estava no hotel. Sim. E, portanto, como eu já conhecia o protocolo, que é, principalmente neste tipo de situações, de tragédia, de catástrofe, o protocolo é que o presidente sai, não há nem Não há selfies, nem abraços, declarações, nem claro. declarações, nem nada. Uhum. E, portanto, o protocolo é evacuar tudo o que está, o que estivesse na frente do hotel. E, portanto, eu combinei com esta menina de 9 anos, fiz aqui uma travessura, mas disse: olha, Uhum. eles vão nos tirar daqui, por isso nós vamos ter que dizer que estamos à espera dos nossos pais dentro do hotel. E assim foi. Portanto, quando veio o segurança, Sim. ela, com o ar mais angelical do mundo, vira-se e diz: estamos à espera dos nossos pais. E eu fiquei calado e quieto. E eles não nos tiraram dali. Passaste Portanto, por irmão evacuaram da toda a da gente. menina. Passei por irmão de uma menina cujo eu não sei o nome até aos dias de hoje, mas que foi de facto uma história fantástica. E, portanto, Ok. conforme o Marcelo sai, eu faço este gesto super suspeito de agarrar com uma mão, ir à mala, portanto podia ter tirado uma arma ou uma coisa qualquer Exato, bastante ofensiva, não é? claro. E saco da câmara e vou atrás dele. E conforme eu vou atrás dele, os seguranças vêm para cima de mim, e não me chegaram a tocar, atenção, porque nesse momento o Sim, Marcelo diz: tenham calma, é meu amigo, deixem passar. E é aí que nós conseguimos as primeiras declarações sim. do Senhor Presidente sobre a tragédia de Petrógão Grande. Portanto, Muito bem. Fica a história engraçada, não é? No meio disso tudo, aqui com o Marcelo. E diz-me uma coisa, Tomás, quando vocês fazem aquela imagem do drone que ocorreu o mundo de que falavas há pouco, e começas a ver esta imagem nos meios internacionais, como é que se sentiram, tu e a tua equipa? eu vou-te contar uma verdade que nunca contei, Sim. sem ser em equipa, mas que vou contar a história como ela é. Uhum. Nós estivemos a fazer cobertura na primeira noite até às 4 da manhã, se não me engano. E depois, às 6 da manhã, nós já tínhamos marcado um direto, já não me recordo se era com o The Guardian, se era com o Ruptly, mas Sim. tínhamos marcado algum direto para um noticiário. E, portanto, como nós tivemos a noite toda a fazer cobertura, a Estrada da Morte é uma coisa que só começa a ficar mais visível de manhã. E, Uhum. portanto, quando eu tenho a consciência de que tinha acontecido a tragédia na Estrada da Morte e que estavam lá os carros e esta situação toda, hum, já toda a gente, já estavam 20 meios de comunicação social na Estrada da Morte, já toda a gente tinha gravado todos os ângulos possíveis e imaginários daquela estrada, hum, e eu aí percebi que tínhamos que ser, de certa forma, inovadores e irreverentes. E, portanto, essa irreverência foi precisamente percebermos qual é que era o ângulo que ainda não tinha sido gravado. E o Uhum. ângulo que ainda não tinha sido gravado era o de drone. Ok. E Visto foi do aí, ar, portanto, sim. exatamente, e foi aí que nós nos apercebemos que tínhamos aqui ainda uma história para contar, porque eu acho que o jornalismo é muito sobre isto. Uhum. Já toda a gente pode ter contado a história, mas se encontrarmos um ângulo que ainda ninguém contou, então temos uma nova história para contar, não é? Exato. E de facto aquelas imagens foram as imagens que conseguiram num shot, não é? Portanto, o shot, não uma bebida, mas o termo técnico de shot, Sim. que para quem não sabe é um take, no fundo, conseguirmos
mostrar a dimensão da tragédia, do que aconteceu naquela estrada. Por curiosidade, eu acredito que nós, quando trabalhamos muito, acabamos por ter uma parte de sorte aliada a esse trabalho, não é? Uhum. Mas de facto foi sorte porque fomos os primeiros a ser autorizados a passar, portanto, da fita para lá. E confesso que também é daquelas memórias que tu nunca mais te esqueces, porque de repente estás a entrar pela estrada adentro, a ver os carros queimados, a ver restos de uma série de coisas, e, e eu lembro-me perfeitamente que o primeiro pensamento que tive não foi na imagem do Dourado, não estava a pensar nisso, mas foi a aflição que foi viver aquilo dentro Exato. daquela estrada. Uhum. E isso é arrepiante e é daquelas coisas que nunca mais nos esquecemos. E portanto, depois essa imagem passou a circular, começou por ser emitida em direto. uh, Rapidamente chegou aos 200 mil, 300 mil, de repente estava com 4 milhões de pessoas a ver em direto, e nós aí ficámos, até olhámos 2, 3 vezes, porque parecia que de facto era demasiado, mas não Uhum. foi. E claro que isso acabou por depois criar todo um RITs, porque infelizmente ou felizmente as redes sociais funcionam através do RITs, não é? Portanto, se existem publicações cuja popularidade é grande, o Facebook vai puxar essas publicações para o início do feed, Claro, um um, alcance muito maior, sim. porque tem um alcance grande e, portanto, a partir daí, tudo o que eram as nossas coberturas tinha um alcance muito grande. E daí também, como referi há pouco, tentarmos aproveitar o facto de estarmos a chegar a muita gente. Houve casos, porque o Facebook também nos permite ver isso, permite-nos comparar, por exemplo, tendo uma página de Facebook com qualquer outra página que exista no Facebook a nível de alcance. Uhum. E houve casos, agora não vou estar aqui a referir nomes, até porque trabalho com muitas delas e não Sim. quero arranjar guerras, mas houve casos em que tínhamos mais hits do que muitas das estações públicas, muitas das estações generalistas do país, portanto, Uhum. durante semanas. E, portanto, quisemos aproveitar esse público para, de certa forma, passar, por um lado, uma mensagem positiva e não fazer aquele alarmismo social que alguns órgãos de comunicação social se dedicam. Por outro lado, tentar ajudar ao máximo as populações. Exato. Portanto, acabaram por fazer também um bocadinho esse papel, e há pouco tu falavas disto que é o jornalismo de proximidade, aquilo que é feito nas comunidades mais pequenas e nas zonas do país de interior, e que têm menos alcance também, por assim dizer. E como é que foi fazer este trabalho? Achas que falta disso no terreno em Portugal? Faz muita falta o jornalismo de proximidade, e é um Uhum. jornalismo que está em vias de extinção. Isto porque a imprensa escrita, todos sabemos da realidade da imprensa escrita, não é? O digital é cada vez mais controlado por grandes grupos de mídia e, portanto, há um desinteresse neste jornalismo de proximidade. Com o agravamento de que para este jornalismo de proximidade hoje em dia vingar tem que ser no digital, e os jornalistas de proximidade, por norma, têm dos 50 anos para cima e não Sim. se querem adaptar a estas realidades. Portanto, há aqui todo uma conjuntura desfavorável ao jornalismo de proximidade, Uhum. mas que de facto é um jornalismo que tem uma importância brutal, muito mais do que aquilo que nós pensamos, porque Portugal não é só Lisboa e Porto, não é? E, portanto, Claro. há muita coisa que se passa nestes territórios que acaba por, no fundo, ser anónima e que necessita deste jornalismo de proximidade. Nós não nos podemos esquecer que o jornalismo faz parte, é um dos espectros para que possamos ter uma liberdade, uma sociedade livre. E, portanto, enquanto não houver um investimento neste jornalismo de proximidade livre, ehm, te- temos aqui várias dificuldades, mesmo a nível daquilo que é a nossa democracia. Portanto, há uma necessidade muito grande, e eu defendo isto já há muitos anos, e vou Sim. dizer uma coisa que pode ser um bocadinho polémica, mas que também nunca ninguém fala. Uhum. Há uma necessidade muito grande de existir um apoio coeso e, de certa forma, regulado àquilo que é o jornalismo regional. Porque o que acabamos por assistir é a órgãos de comunicação social que têm tendências políticas e, portanto, vão um bocadinho ao gosto de quem está no Uhum. poder. Exato. E o que tem que passar a acontecer é existir alguém que regule estes apoios para que, no fundo, a imprensa, seja ela escrita, seja ela digital, passe a ter uma liberdade eh, muito maior do que aquilo que existe neste momento. Claro que isto é tudo muito bonito de dizer e muito difícil de fazer na prática, eu também sei, Uhum. mas acredito muito que este passo que estamos a dar
em ter um órgão de comunicação social completamente livre e não tendencioso e feito por jovens e ao mesmo tempo a apostar no jornalismo de proximidade, pode ser um passo, um primeiro passo, um passinho para que isso comece a acontecer. Uhum. Vamos esperar então que do futuro haja mais atenção a estas questões de que falaste agora, deste jornalismo de proximidade que faz falta então nestas zonas de interior e não só de Portugal. Tomás, desde os incêndios de Pedrógão Grande, que foram em 2017, decorreram já 4 anos. Entretanto, tu continuaste a trabalhar na tua área e, entretanto, foi também criado um projeto por uma produtora internacional que é a Grain Media, em que foi criada uma série sobre questões de alterações ambientais que se chama The Tipping Point e foi feito um documentário, um filme chamado From Devil's Breath sobre a questão de Pedrógão Grande e eu sei que tu estiveste envolvido, não é? Exatamente, foi uma surpresa, porque na altura eu estava, portanto, foi o ano passado, eu estava, estive um ano afastado do jornalismo, Sim, precisamente a fazer um conteúdo completamente diferente, chamado Big Brother, já falamos eh, disso daqui a pouco, mas que sim. também foi muito interessante. Sim. E recebo este telefonema de Inglaterra dizerem que queriam fazer um documentário sobre o Pedrógão Grande. Bom, na altura, a seguir à tragédia, o que não faltou foram documentários feitos por todas as estações e Uhum. por uma série de empresas e de produtoras. E, portanto, eu confesso que na altura nem levei muito a sério o convite de participar, ainda para mais porque era um trabalho enorme e que depois acabámos por o ter que visionar, se eu não me engano, são 7 teras de imagens. Uau, ah, são não sei quantas mil horas de imagens, não é? São, porque não estamos a falar e isto para quem é da área vai perceber, não Sim. estamos a falar de planos de corte, portanto, não estamos a falar de imagens de 10 segundos, estamos a Uhum. falar, se calhar, às vezes, de diretos com 4 horas seguidas e, Exato. portanto, havia muita imagem para ser visionada. Uhum. E na altura vocês tinham isso minimamente organizado ou foi um trabalho que tiveram a fazer posteriormente? Havia parte que estava organizado, mas Ok, tal como todas as redações durante uma tragédia ou uma última hora, a organização é é o claro. último ponto com o qual nós nos preocupamos. Uhum. A máxima ali é colocar a notícia no ar, não é? E, portanto, houve ali um trabalho que teve que ser feito precisamente o ano passado, em parte, Sim. de reorganização desse arquivo e de percebermos de que forma é que as imagens encaixavam e quais as imagens que de facto contavam a história, porque o documentário, este documentário que agora saiu e que agora foi apresentado, não em Portugal, mas que já foi Uhum. apresentado, não se foca só no que aconteceu, não se foca só no passado, pelo Sim. contrário, ele tem aqui um lado muito inspirador sobre as pessoas que conseguiram, de certa forma, dar a volta por cima a Uhum. esta tragédia e, portanto, havia aqui uma necessidade de contar tudo o que aconteceu num tempo muito mais reduzido do que aqueles documentários que já existiam no passado. E, Exato. portanto, tinham que se escolher aqui mesmo as imagens-chave. E Uh, neste caso, deixa só interromper para dizer sim, que sim. não havia ninguém que tivesse tantas imagens como vocês, portanto, foram à fonte, não é? Exato, porque nós no fundo acabámos por ter o acompanhamento desde a primeira hora, não é? Exato. Como falámos há pouco, portanto acabou por ser uma coincidência, mas que nos Uhum. levou a ter o acompanhamento desde a primeira hora. E depois houve aqui, de facto, um trabalho muito grande e em parte complicado, porque não é fácil, e isto para explicar o processo, não é fácil, nós não podíamos enviar 8 teras de imagens pela net, porque Uhum. senão a Inglaterra, já agora todo este processo foi editado precisamente nos estúdios da Grain Media em Inglaterra e, Sim. portanto, eles iam ficar sem uma grande percepção porque não sabiam como encaixar aquelas imagens. E, Uhum. portanto, teve que haver aqui um trabalho muito grande de haver uma ligação entre Inglaterra-Portugal e Inglaterra-Portugal, de que forma e de que imagens e que frames e ao segundo, e portanto foi também uma experiência muito interessante, Uhum. que levou horas, portanto nós na altura eu tinha 2 editores de imagem a cortar clipes constantemente, também havia aqui uma preocupação muito grande, que é uma preocupação que se tem nos documentários, que acaba por não se ter, por exemplo, quando se faz entretenimento, que é todas as imagens que entram neste projeto
elas têm que fazer sentido com aquilo que é a veracidade dos factos. Ou seja, Exatamente. nós não podemos ter alguém que não é de Pedrógão Grande a falar de um incêndio e pintarmos. Pintar é o termo que nós utilizamos Sim. quando colocamos a imagem por cima, não é? Uhum. Que eu sei que tu sabes, Mónica, melhor do que eu. Estou só a Sim. explicar isto para Sim, quem sim, nos ouve. claro. E as imagens que ilustram aquilo que tu As estás a imagens que ver, sim. ilustram, não é? Uhum. Sim, Portanto, houve aqui uma preocupação gigante para que todas as imagens que entram fizessem sentido dentro da narrativa que estivéssemos a contar. E, exato. portanto, foi de facto um trabalho, um projeto Uhum. muito, muito complexo, mas que acho que correu bem. Uhum. Muito bem, vamos aqui dar alguma informação mais. Portanto, este documentário chama-se From Devil's Breath, como eu disse há pouco, e ele foi apresentado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima deste ano, que foi no início de novembro em Glasgow, na Escócia. Ouvimos falar sobre isso nas notícias. E neste caso, tu acabas por estar envolvido neste projeto através do teu trabalho, não é? No terreno, e mais tarde junta-se também aqui a este projeto e dá a cara ao projeto o Leonardo DiCaprio. Como é que foi para ti a nível profissional, aliás, teres o teu nome na mesma ficha técnica? Não, isso foi fantástico. Confesso que foi uma surpresa quando se começou a falar dessa possibilidade, foi uma surpresa enorme, porque, como é óbvio, para mim é um ídolo e, portanto, foi de facto uma surpresa muito grande Uhum. poder ter esse privilégio. Sim, Ahm, e de facto é a prova que este tema é um tema com uma importância enorme. exato. Para quem não Não sabe, só. o DiCaprio já esteve envolvido noutros projetos deste género no passado, até porque é uma área que lhe interessa, não é? Esta área das alterações climáticas e o ambiente em geral, não é? Sim, sempre foi uma bandeira Uhum. que ele defendeu e, portanto, faz todo sentido, e ainda bem, agora apoiar também esta produção e esta série. Mas foi de facto, de certa forma, foi uma espécie de recompensa, acho eu, que nunca seria esperada, não é? Mas foi uma recompensa por todo este esforço e este trabalho, de dedicação, não só, no meu caso, mas no caso de toda a equipa portuguesa que esteve envolvida. E isso foi muito bom. Lembro-me quando comuniquei, por exemplo, aos editores de imagem, eles acharam, na brincadeira disseram: Tomás, Sim. não é o dia 1 de Abril, portanto, ah, de facto isso foi muito bom e foi muito positivo e ficámos muito contentes. Claro, é logo um nome que traz muita projeção também, não é? Este trabalho. Foi realizado este documentário pelo realizador Orlando von Einsiedel, espero que o nome dele esteja bem pronunciado, que não conheço o senhor, mas sei que, curiosamente, ele já tinha feito um outro documentário, que era o The White Helmets, eu não sei se tu viste, na altura eu vi Sei. na Netflix já há algum tempo. E é engraçado que lá está, que estes nomes depois se vão juntando, compondo esta equipa, não é? De um trabalho que vai chegar ao mundo todo e, portanto, Portugal vai ser falado, obviamente que não pelas melhores razões, mas acaba por ter um fundo como dizer, uma missão importante, não é? Porque, como tu disseste há pouco, este documentário retrata também uma comunidade de sobreviventes dos incêndios e passa a mensagem, ou pelo menos tenta passar uma mensagem do que é que se deve fazer para que a tragédia não se repita, não é? Exatamente, tem aqui um lado, no fundo, didático, diria eu, Uhum. e de conclusão em relação à tragédia que aconteceu. O que eu acho que é importantíssimo e que, por um lado, eu dou valor ao facto de ter sido feito no sentido de ter sido feito por uma equipa exterior, ou seja, acho que isso nos vai permitir, de uma forma mais assertiva, perceber no que é que falhamos. Exato. Eu recordo esta situação que é muitas vezes nós ouvimos isto principalmente das comunidades de imigrantes portuguesas que nos dizem não, é que nós daqui de fora conseguimos perceber problemas que o país passa aí dentro e que vocês nem se apercebem. E eu acho que às vezes é um bocadinho isto. Quando nós vemos de fora, vemos a big picture. E, Uhum. portanto, nós termos a possibilidade de ter uma equipa que venha para Portugal gravar partes deste documentário, mas que no fundo consegue fazer uma analogia de tudo o que correu mal, é muito positivo para nós percebermos no que é que não queremos voltar a falhar. Por Exato. outro lado, perceber de facto o impacto que as mudanças climáticas têm e que pode tirar vidas, e foi o caso, não é? Portanto, destas mais de 60 vidas Sim. que foram perdidas em Pedrógão Grande. E por outro lado, termos aqui esta história motivadora de todos aqueles que conseguiram dar a volta por cima a esta tragédia, apesar de não se esquecerem, é importante que isto se diga, ou seja, não Uhum. estamos a falar de um documentário que, na minha opinião, tenha um final feliz. Estamos a falar Claro. de um trabalho que é realista e que, portanto, é uma obra pesada, mas
que faz parte e que é um facto real que aconteceu. Portanto, Exatamente. Nós vamos ficar à espera então que o From Devil's Breath tenha estreia em Portugal, visto que ainda não há uma data concreta. Sabemos que em princípio será durante o próximo ano, não é? E não sabemos também exatamente. se estreará no cinema ou alguma plataforma de streaming, mas vamos ficar atentos para Muito bem. vermos este trabalho e o teu trabalho também. Obrigado. Eu só fiz uma parte ínfima, Sim, não acho que foi um trabalho principalmente do realizador, já agora, portanto, ele foi vencedor de um Oscar de melhor sim, documentário, e esse foi precisamente há pouco quando falávamos, quando eu tive o primeiro contacto com a Grain Media, no segundo contacto disseram-me, não, mas o realizador ganhou um Oscar. E aí eu pensei, bem, das duas uma, ou isto é uma grande aldrabice e eu estou a meter uma confusão, sim. ou então de facto se calhar vale a pena e pode ser uma coisa diferente. E portanto, tal como nós arriscámos nos incêndios na altura em que decidimos ir fazer a cobertura, eu decidi voltar a arriscar e irmos colaborar com esta produtora e valeu a pena. Portanto, Não era 1 de Abril e bateu tudo certo, não é? E o exatamente, trabalho está exatamente. aí para todos vermos em breve, então. É verdade. Tomás, tu há pouco referiste que antes de estares envolvido neste projeto, estiveste envolvido noutras aventuras, não é? Estiveste aqui a realizar um programa que é de sucesso mundial e que em Portugal continua a existir, que é o Big Brother. Como é Exatamente. que foi para ti fazer parte deste projeto, desta quase experiência sociológica, por assim dizer? Olha, eu vou ser muito honesto neste ponto. Eu Sim. nunca tinha visto um Big Brother na minha vida. Portanto, Nem o quando primeiro, aquele tão famoso Big Brother em vi, Portugal? vi um bocadinho do primeiro, acho que vi a final, para ser sincero, e Te sabia que era o Zé confessa Maria. confessa, Tomás, que pelo menos viste o pontapé do Marco, que todos os Vi o portugueses pontapé do viram. Marco Pronto. e sabia que era o Zé Maria das galinhas, uma coisa do género. Sim. Mas nunca foi o tipo de conteúdo que eu visse enquanto telespectador. Uhum. Um, e portanto, há uma frase que é muito usada no meio que é: quem faz televisão não vê televisão. Eu não Sim. concordo, eu vejo muita televisão e eu gosto muito de ver televisão Eu acho que e aprendo imenso. se isso não fosse assim, ainda bem que estás a falar em aprender, porque eu como funcionária do meio televisivo, por assim dizer, há muito tempo, também tenho que dizer isto: se trabalhas em televisão e não vês televisão, é um bocadinho mau sinal, não é? Exato, e É um pouco mau sinal. eu adoro ver televisão e adoro ver programas, por exemplo, produzidos por produtoras mais pequeninas, mas que têm um lado criativo mais Sim, desenvolvido. E gosto muito de aprender a ver conteúdos feitos noutros países. E até conteúdos feitos em Portugal, que temos coisas muito boas. Mas uhum, nunca tinha visto o Big Brother com olhos de ver, nunca tinha seguido uma temporada, não tinha muito bem a noção das regras do jogo. E sim, portanto, de repente, quando me vejo nos comandos de uma regi, de um programa deste género, para mim foi um desafio, além de uhum, todo o desafio que é um Big Brother, porque um Big Brother, as pessoas provavelmente não sabem, mas nós temos 70 câmaras. 70 câmaras significa que temos que estar a ver 70 ângulos ao mesmo tempo e, portanto, com exato, 22 concorrentes dentro de uma casa, o que significa que temos 22 vias de áudio, mais luzes, mais uma série de coisas técnicas que são de facto muito uhum. complicadas de gerir, não é? E estás a observar 22 pessoas 24/24, não é? É verdade, e depois teve aqui um lado espetacular que foi o lado sociológico da coisa. Uhum. Quando um realizador deste tipo de conteúdos, no fundo procura mostrar as emoções, ou seja, e isso foi uma coisa que eu tive sempre em atenção, foi, por exemplo, no meio de uma discussão, a partir disso, depois há várias regras, mas vou dar aqui uma Sim. muito rápida para provar o meu ponto, que é, Uhum. uma discussão ao final de 4 semanas do programa estar no ar. As pessoas já sabem quem é o concorrente A e quem é o concorrente B. Nós não precisamos de o mostrar a falar. Nós Sim. queremos dar é a reação da outra pessoa com quem ele está a falar, não é? E Uhum. portanto, e a partir dessas pequenas reações que nós vamos apanhando, dessa análise dos comportamentos destes concorrentes, eu confesso que eu, não estando dentro da casa do Big Brother, estando do lado de fora, mas saí dali uma pessoa diferente, porque passamos a ter uma análise muito diferente daquilo que são os comportamentos humanos. Isso é fantástico, aprendi imensa coisa com o Uhum. projeto. Além de ter sido um desafio muito grande, porque o programa arrancou, a primeira temporada, arrancou precisamente quando temos o primeiro lockdown. E portanto, eu confesso que na altura nós achámos todos
que íamos morrer, porque ninguém sabia muito bem o que é que o vírus ia provocar, e portanto foi aquela de. Éramos dos poucos programas de televisão que não pararam, pelo contrário, estreámos, e Sim, portanto foi na um altura desafio do início. brutal. Sim, Foi um desafio brutal fazer tudo aquilo. E depois, só para terminar, Mónica, porque sim. foi o primeiro programa também do país com uma nova tecnologia em que tudo o que eram imagens, nomeadamente da casa do Big Brother, eram tudo câmaras robotizadas, uma nova tecnologia que veio diretamente da Holanda e que Uhum. demorou meses a ser testada e meses para nós também aprendermos a funcionar com essa tecnologia. E, portanto, toda essa evolução tecnológica também foi algo que a mim me agradou muito poder experimentar, neste caso. Sim, claro, a nível técnico, não é? E a nível profissional é sempre enriquecedor teres contacto com essas novas tecnologias, não é? É verdade. A nível de conteúdo, eu tenho que dizer que realmente desde a primeira temporada de Big Brother há não sei quantos anos, que foi a única que eu segui, porque lá está, depois de perceber o conceito e ver em Portugal feito pela primeira vez, não é? Já não havia assim muito para aprender, lá está, veste a primeira vez, absorveste o que aquilo era, já espiado algumas coisas e então passas à frente, mas passado estes anos todos a ver Big Brothers, dá sempre a sensação de que, a nível de conteúdo, e vocês como técnicos, não é? E como, neste caso como realizador, terás com certeza de seguir indicações, não é? De produção e de conteúdos, de que estão sempre muito mais atentos às questões mais polémicas, não é? Que se passam dentro da casa. Portanto, tudo o que é aquele conteúdo que as pessoas comentam mais, não é? Tipo discussões, sexo, violência, e tudo o que são coisas mais, como dizia há pouco, polémicas. Portanto, sentiste isso enquanto lá estiveste? O que eu senti foi que houve uma mudança muito grande do paradigma e quando eu comecei a trabalhar em televisão, estamos a falar de uma época em que os telemóveis tiravam fotografias pixelizadas, não é? E aquilo era uma Exato. coisa fantástica. Uhum. Para uma situação em que nas regis, seja de um Big Brother, seja de que programa for hoje em dia, um dos pontos mais importantes é termos alguém da equipa a ver o Twitter e o que é que está a ser falado com a Uhum. hashtag do programa. E, portanto, Claro. ah, o que foi uma grande mudança na televisão, porque antigamente nós estávamos a fazer televisão e nós não tínhamos feedback nenhum de quem estava a ver. E de Esperavam repente pelo resultado das das audiências, não é? De X audiências em no X dia a tempo. seguir, ou Exato. pronto, e portanto, Sim. e de repente nós temos aqui um feedback ao minuto, ao segundo, e portanto, isto cria aqui toda uma série de situações diferentes para gerir dentro daquilo que é uma Uhum. equipa e, nomeadamente, uma regi. Sim. Ahm, a realidade é esta: o Big Brother é um programa de televisão, como outro qualquer, e que, portanto, em pleno século XXI, não quer, de certa forma, incentivar nem à violência, nem ao ódio, Claro, nem a esse claro. tipo de situações. E, portanto, sim, sempre houve um cuidado, seja de quem for, e que passa muito também pelos olhos atentos e pelos ouvidos do realizador, Uhum. porque no fundo o realizador é, dentro da cadeia, a última pessoa a retirar uma situação do ar, no sentido em que se está a haver uma discussão ou uma situação que não faz sentido ser passada ou ser emitida na televisão, é o realizador que tem os botões nos dedos Tem o para poder, não mudar é? a situação para, Sim. para o jardim, ou para a sala, ou para o quarto, ou para outra divisão onde isso não apareça. Agora, uma das questões que eu acho que é de facto importante de referir é que quando nós arrancamos com esta temporada, precisamente no primeiro lockdown, a temporada do Big Brother 2020 foi uma temporada completamente diferente do costume. Sim, mas isso pelo Onde ambiente que se vivia, não é? Pela situação em si, também. não só, ou seja, desde o casting, ou seja, todos os concorrentes que ali estavam eram diferentes dos típicos concorrentes de reality show que nós, e agora passo o estereotipo, mas é verdade, Uhum. que têm todos um perfil idêntico, que têm todos, e os concorrentes do Big Brother 2020, uh, na minha opinião, eram mais humanos e, portanto, permitiram que o conteúdo, o programa enquanto conteúdo, fosse uma coisa completamente diferente e out of the box. Sim. O facto também das pessoas estarem fechadas em casa e, por exemplo, não poderem fazer uma coisa tão simples quanto uma festa, mas podiam ver uma festa na televisão daqueles concorrentes, e Sim. portanto, eu acho que houve aqui uma ligação muito grande entre o público e aquela edição, e isso foi um fenómeno muito interessante de ver e de participar nele. Isso foi Exatamente. fantástico. Ok. E neste caso, o Twitter é a rede social mais reativa no caso do Big Brother? Eu acho que o Twitter é a rede social mais reativa em relação a praticamente tudo, Sim, não no é? geral, mas Porque neste é a caso mais vocês imediata. usavam quase como termómetro.
De certa forma, pode-se dizer que sim. Acho que o Twitter era de facto uma rede social a ter muito em conta, porque e isso foi outra das coisas que eu também descobri, que não desconhecia completamente, é que há fãs deste formato que veem tudo ao segundo e que vão para o Twitter e que comentam tudo. Nós chegámos a fazer testes, e agora passo a contar, Sim, aqui vou contar um segredo. Nós chegámos a conta, fazer conta. testes de, por exemplo, vamos picar estas câmaras rápido ou vamos fazer qualquer coisa deste género para ver se alguém repara no Twitter. E de repente nós tínhamos tipo 10 tweets a dizer a regista ao rubro, não sei o quê. Portanto, as pessoas seguem mesmo isto de Estavam uma mesmo forma atentos, claro. muito atenta e depois acho piada, porque para nós que trabalhamos em televisão, eles terem uma noção de o que é uma regia, o que é um realizador, o que é... Eles já sabem. Muitas vezes dizem sempre que é a produção, porque eles acham que todo um programa de É tudo televisão produção. é tudo produção. Não sabem o que é conteúdos, Sim. mas termos esse feedback acaba por ser um programa muito interessante, que é um feedback que tu acabas por não ter de forma tão direta, por exemplo, se fizeres um jornal da uma ou um jornal da noite, não é? Quer dizer, acaba por ser Claro, uma coisa completamente completamente diferente. distinta, não é? E, portanto, Claro. muito interessante, foi muito interessante. Muito bem, então ficamos com a informação de que o Big Brother 2020 foi um Big Brother atípico, não é? Na minha opinião, sim, Ok. foi bastante. Mas sou suspeito, portanto. Estiveste lá dentro muito tempo, não é? Quase, Exato. quase tanto tempo quanto eles, embora não ficasses lá enclausurado, não é? Não, mas passei lá muitas noites, Pois. portanto, sim, Ok, foi Tomás, quase isso. tu estiveste envolvido também aqui na criação de alguns projetos que foram muito falados nos últimos tempos, que neste caso a NIT TV e a NIT FM. Como é que foi para ti, neste caso, começar com o projeto da NIT TV, que foi um projeto inovador na altura, não é? E depois também a criação do FM. A NIT TV foi, talvez dos projetos mais difíceis, e já tive uma série de projetos que arrancámos, mas este foi de facto o projeto mais difícil de arrancar do papel, porque foi a criação de uma televisão digital de lifestyle, Sim, e ao contrário, lá está, por exemplo, de um Big Brother, que é um formato que se traz lá de fora com uma série de regras e que não traz um livro de instruções, que mas já tem quase. provas dadas, não é? Sim, Exato. Aqui foi puxarmos muito pela criatividade, o que é uma parte ótima, porque podemos criar tudo o que nos vier à cabeça, exato. mas com uma parte prática difícil de isto vai funcionar, de que forma é que isto é possível de fazer e de que forma é que podíamos criar um produto que fosse sustentável. E também havia aqui uma preocupação muito grande que era, querendo nós fazer com que o projeto fosse digital e houvesse aqui, de certa forma, uma ligação grande ao público, e, portanto, o primeiro impacto é a base do sucesso deste tipo de situações. A NIT já era uma marca muito conhecida, Sim, com 14 milhões de leitores na altura mensais, portanto, era uma enormidade, e quando nós lançássemos a NIT TV, tinha que ser algo que, no fundo, tivesse, por um lado, o mesmo nível de qualidade da NIT, por outro lado, o mesmo estilo gráfico e a mesma identidade, uhum, e que tivesse também já uma série de conteúdos. E portanto, quando isto foi falado inicialmente, eu estava como diretor executivo da NIT, quando a direção reuniu para percebermos o que é que íamos fazer, o desafio que me foi imposto com a NIT TV foi que quando nós fizéssemos o lançamento, tivéssemos 180 conteúdos em vídeo. ok. Um, Isso é Tu bastante. sabes o que é que isso representa, não Sim, é? sim, Portanto, claro. portanto, quando dizemos 180 conteúdos, são 180 conteúdos que se distribuíam entre programas de televisão, reportagens de exteriores, entrevistas, uma data de coisas, eh, e que todos eles tiveram produção, gravação, edição, Uhum, tudo isso. E depois ainda tinham colocação dentro dessa plataforma. E eu posso dizer que em 3 meses que nós tivemos, nós conseguimos fazer esses 180 conteúdos, conseguimos lançar a plataforma com esses 180 conteúdos, dos quais grande parte era uma linha de programação completamente criada de propósito, como um noticiário dedicado ao lifestyle, algo que sim. nunca tinha sido feito. Uhum. Um, Conteúdos do estilo. Tínhamos um programa muito interessante que era 5 segredos, em que tínhamos desde o Nilton ao Luís Represas a virem contar 5 segredos que nunca contaram em público. Tínhamos uma série de coisas completamente irreverentes, como por exemplo o teste do primeiro drone subaquático, que foi feito também de propósito para a NIT TV. E Uau, ok. portanto, houve aqui uma data, não só no panorama tecnológico, no panorama do lifestyle. Portanto,
tentámos aqui, de facto, criar um produto com uma diversidade grande dentro daquilo que é o lifestyle e pensando também em formatos que fossem ao encontro de públicos diferentes, para que, no fundo, Exatamente. qualquer pessoa se identificasse com a plataforma. Uhum. Eu tenho uma situação que é, eu adoro lançar projetos, gosto imenso. Depois, quando eu sinto que o bebé já cresceu, desinteresso-me um bocadinho. Sei, E, gostas portanto, só de ver o recém-nascido, não é? E depois entregas a alguém, depois entrego a alguém. vais produzir outros. Eu espero que, se for pai um dia, que isso não aconteça assim. Sim, Mas de facto, a nível profissional, acho que foi muito giro lançar a NIT TV. Foi um projeto super desafiante, acima de tudo, porque lá sim, está. Estamos a falar dos 180 conteúdos, Mónica, mas posso dizer que foi mais do que isso. Foi tudo o que foi aquele portal, desde o design, os logos, a linguagem que íamos usar nos artigos, tudo isso teve que ser preparado, programado, testado e, portanto, foi claro. um caos, mas que Sim. conseguimos levar a bom porto Exato, é sempre muito trabalho, não é? É o sem dúvida. habitual, exatamente. Tomás, nós vamos ficar aqui à espera do documentário From Devil's Breath para o próximo ano, sobre o Pedrógão Grande, como falámos durante uma boa parte desta entrevista, mas eu sei que tu tens um outro projeto também para o próximo ano, uma série sobre história de Portugal. Queres contar um bocadinho do que é que vem no próximo ano para a tua produtora? Posso fazer um pequeno resumo sem dar spoiler, Uhum, sim. mas vamos de facto lançar este projeto que se chama O Legado, e que é protagonizado pelo Ricardo Carriço, Uhum, que fala aqui um bocadinho sobre a história de Portugal, sobre a história dos Templários, mas nos dias atuais, e que, portanto, é uma maneira, de certa forma, de puxarmos este tema tão interessante que é a história do nosso país, de uma forma cool, de uma forma ficcionada, sim, e onde conseguimos de facto atingir aqui vários públicos, porque a ideia é que de facto reúna aqui desde os miúdos aos graúdos para que possam assistir a estes 8 episódios. Serão 8 episódios também com uma simbologia, portanto, 8 é o número da sorte dos Templários. sim. Grande parte dos monumentos que eles construíram Uhum, tinham 8 escadas, 8 pilares, e portanto nós também quisemos, de certa forma, manter essa tradição e fazer sim, aqui só 8 episódios, ao contrário dos 13, que é o que costuma ser feito em televisão, e exato. nós 13 não poderíamos fazer sobre os Templários porque eles foram extintos precisamente no dia 13. Portanto, Exato. passámos para os 8, e que eu espero que de facto tenha aqui um grande impacto e que, no fundo, tal como estes projetos que falámos ao longo desta entrevista, que consiga, de certa forma, ser irreverente e out of the box, Uhum. com qualidade, mas que consiga, de certa forma, criar novos estilos e novas linguagens dentro da ficção. Muito bem. E isto é uma série para televisão, para alguma plataforma de streaming? Qual é que é o plano? Ainda não posso divulgar Aham. qual é a plataforma, mas sim, é para uma plataforma streaming. Ok, muito bem. Pronto, e mais não posso contar ainda. Já Senão... contaste bastante, foste um verdadeiro boca de trapos, Tomás, durante toda esta conversa. Portanto, agradeço-te por isso também. E olha, vou desejar toda a sorte do mundo para esses projetos todos, corra tudo muito bem. E fico curiosa à espera deste documentário também, para vermos como é que correu esta colaboração e este trabalho. Perfeito, obrigado eu pelo convite, Mónica, e foi muito bom poder estar aqui este tempo todo a falar destes projetos, e espero que de facto gostem não só do legado Uhum. e também do documentário. Acho que são dois projetos diferentes e interessantes. Muito bem, vamos ficar à espera dos dois, Tomás. Muito obrigada pelo teu tempo e até breve. Obrigado, Mónica. Obrigada. Termino aqui o episódio de hoje, que é o penúltimo antes da paragem para férias. Contactos e outras informações na descrição do episódio. Obrigada por terem estado desse lado. Tenham uma boa semana. Até ao próximo. Boca de Trapos. O Catrapos!